Fala pessoal, beleza? Tranquilo? De boa, galera? Então, hoje nós vamos começar a falar sobre um assunto novo, tá bom? Vamos falar sobre a independência do Haiti ou a Revolução do Haiti. Cara, esse assunto é muito legal, galera. Esse assunto é muito importante e é bem pouco falado aí. É, nos livros, enfim, sites, tudo mais. Então faz o seguinte, cola comigo, presta atenção nessa aula que vai ser da hora, beleza? E vai ser muito importante, tá bom? Show de bola? Tamo junto? Vem comigo, galera. Então, pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui sobre a Revolução do Haiti, olha aí, ó. Tá bom? Uma luta negra pela liberdade, né? Uma luta muito importante da população negra escravizada do Haiti, que vai de 1791 a 1804, tá bom? É liderado aí por essa figura eminente aqui, que a gente vai falar já já que é, beleza? Eu sou o professor Edson, o seu professor de história, e a gente vai trabalhar com a revolução, com a independência do Haiti, tá bom? Então, mas vamos primeiro entender aqui, ó, onde fica o Haiti, tá bom? O Haiti fica nessa regiãozinha aqui, ó. Essa regiãozinha chamada América Central, né? Vamos dar um zoom aí? Vamos dar um zoomzinho para a gente poder ver melhor essa região no mapa? Olha só, a imagem ficou um pouquinho desfocada, né? Mas aqui a gente consegue ver, olha só, o Haiti, né, na ilha de Santo Domingo, dividindo o território aqui com a República Dominicana. O Haiti tá aqui, ó, galera, olha só. Tá bom? Olha aí, ó. O Haiti tá aqui, circulado para vocês. Vamos tentar melhorar um pouquinho ainda mais essa imagem para a gente visualizar melhor? Então, olha aí, ó. Ó, que maravilha. Agora a imagem ficou bem melhor, né? Bem mais próxima. Então, o Haiti se trata aqui dessa parte, né? Dessa parte ocidental da ilha de Santo Domingo, dividindo aí com a República Dominicana, que ocupa a parte oriental, tá bom? Que estão pertinhos aqui da ilha de Cuba, tá vendo? Da ilha das Bahamas e por aí vai. Ou seja, o Haiti tá aqui, ó, no Mar do Caribe. Ó, que mar maravilhoso, né? Sonho de férias de muita gente, né? O Haiti tá nessa região na América Central. Beleza? Vamos dar sequência aqui, tá bom? Então a gente fala aqui um pouquinho dos antecedentes para falar da independência do Haiti. Então, como que era o Haiti antes, né? Como que nasceu esse país chamado Haiti? Então, olha aqui, ó. A Espanha fundou sua primeira fortificação na América em 1492, na ilha de Hispaniola, essa que vocês visualizam aqui, tá bom? Dividida atualmente entre Haiti e República Dominicana. Olha aí. Em fins do século XVI, franceses se estabeleceram na parte oeste da ilha e em 1691 a Espanha cedeu por meio de um tratado a parte ocidental. E ali foi fundada a colônia de Santo Domingo, ou seja, aí é só um resuminho inicial para a gente entender como que acontece a ocupação desse território por esses povos europeus que vêm para cá, né? A história não começa aí em si, né? Essa ilha era ocupada por outros povos, ameríndios, antes dos europeus chegarem aqui, mas a gente não vai focar, não vai entrar nesse assunto não, nesse mérito, porque o nosso foco aqui é entender o nascimento do país Haiti, enquanto colônia, depois enquanto país, né, passando pelo processo revolucionário, tá bom? Então vamos avançar aqui para a gente entrar nesse aspecto. Olha aí, as principais características locais, galera. Muito interessante, olha aí. 90% da população era negra escravizada. Isso, galera, é muito interessante porque é um percentual muito alto. Ou seja, você tem majoritariamente uma população negra, né? Desses 90%, restam 10, aí você vai falar. Só que desses 10, outros 9, não sei quantos por cento, 9,5, se não me engano, por cento, eram mestiços. Mestiços livres, ou seja, não eram brancos, né? Mas eram misturas, eram mestiços, portanto, só que eram homens livres, não escravizados, tá bom? Outros 0,5% era representado por homens brancos, homens livres brancos, ou seja, 0,5% da população. Olha como é risório o número de população branca no Haiti. Ou seja, o Haiti era majoritariamente um país negro, só que essa maioria dessa população, 90% da população, era escravizada, ou seja, era incoerente.
né? Esses 0,5% da população era quem detinham o poder sobre a terra e sobre os indivíduos escravizados. Ou seja, isso aí não era receita para dar errado, né? Era uma receita explosiva, uma hora e tinha que dar errado. Não fazia sentido isso. A maioria da população ser uma população escravizada, submetida aos domínios de 0,5% da população. Então, é o que vai acontecer nesse processo revolucionário, tá bom? Essa população negra, escravizada, né, africana e majoritária nesse país, ela não vai se submeter mais a esses desmandos, a esse domínio, a essa escravização europeia, tá bom? Então essa população vai se revoltar, vai haver um levante da população negra, é isso que a gente vai verificar aqui, tá bom? Olha aí, um território colonizado pela Espanha a partir do final do século XV e depois cedido à França em fins do século XVII, tá bom? Exploração da produção açucareira no sistema plantation. Isso aqui pra gente é importante, porque isso que vai desenhar o modelo aqui, ó, econômico da ilha do Haiti, tá bom? Olha aí, ó. Baseada no sistema plantation, como a gente já sabe, o sistema plantation é aquele sisteminha do tripé, né, das colônias europeias na América, baseada no latifúndio. Olha aqui, ó, o latifúndio, a monocultura e aí voltado à exportação. Ou seja, galera, esse sistema plantation que foi implantado em grande medida ao longo de toda a América colonizada pelos europeus também vai estar em vigor no Haiti, né? Dentro aí da exploração do açúcar, né? Dos latifúndios. Ou seja, você vai ter uma monocultura. O que é uma monocultura, gente? Uma cultura única, né? Apenas uma cultura, apenas um gênero agrícola. E qual vai ser o gênero agrícola? Olha aqui, ó. Produção açucareira, a gente está vendo aqui, né? E essa produção vai acontecer nos chamados latifúndios. O que é um latifúndio, galera? Uma grande extensão de terra, né? E, em geral, essa grande extensão de terra está sob a propriedade de um senhor de terras. Beleza? Show de bola? Então, olha só. Essa produção monocultora e latifundiária, ela é baseada também na mão de obra escrava. A gente não pode esquecer da mão de obra escrava. Que essa monocultura aqui que a gente está falando, ela está diretamente ligada à escravidão. Diretamente ligada à escravidão. Essa monocultura ela só existiu baseada na escravidão aqui na América, tá? E essa monocultura escravocrata e latifundiária, ela vai acontecer justamente para voltar a sua produção para quê? Para exportação, né? Produzir para exportar. Produzir para exportar. Exportar para quem? Para a metrópole, né? Dentro daquele modelo mercantilista, tá bom? Ou seja, toda colônia só produz para a sua metrópole, não comercializa com outros países, apenas com sua metrópole. Dentro desse modelo plantation, ok? Beleza? Com esse tripézinho aí de latifúndio, monocultura e exploração. Tá bom? Importantíssimo, hein, galera? E não pode esquecer que esse tripé, ele tá enraizado na escravidão, tá bom? Vamos dar sequência aqui pra gente falar então da Revolução, a Grande Revolução, tá bom? Olha aí, ó, o processo revolucionário, ele vai se dar inicialmente através de um levante negro, e isso é o que é o mais interessante, porque um levante negro de negros escravizados. A galera vai se revoltar contra esses escravizadores. Olha aí, ó. Em 1791, François Dominique Toussaint Louverture, filho de um chefe tribal africano, levado como escravo para São Domingos, para aquela ilha que a gente mostrou, liderou uma rebelião que resultou na abolição da escravidão no Haiti. Além de efetuar a execução de proprietários brancos e o confisco de terras que foram distribuídas aos negros. Galera, importantíssimo. Toussaint Louverture vai liderar os negros escravizados para se revoltarem, para se rebelarem contra esses escravizadores. Ele vai ser uma importante liderança, mas é uma massa
de escravizados que vai se revoltar. É a população negra junto, em comunhão, mostrando a sua força diante dos exploradores, tá bom? Isso é importantíssimo. Isso dá pra gente perceber como que os escravos... os escravos não, os escravizados, porque eles não eram escravos, eles foram escravizados. Isso é sempre importante de lembrar. Mas é interessante aqui deixar claro que os escravizados, eles não eram passivos, nunca foram, tá bom? Muitas vezes essa visão de passividade que a gente vê se proliferando a respeito dos escravizados negros é uma grande construção eurocêntrica da história para poder negar a agência dos negros, né, o protagonismo dos negros escravizados. E muito pelo contrário, eles eram protagonistas, eles tinham agência, eles buscavam lutar pela sua liberdade em diversas maneiras. Aqui, isso que vocês estão vendo aqui, esse slide aqui, é um levante negro que mostra perfeitamente essa agência dos negros escravizados na ilha de Santo Domingo, no Haiti, tá bom? Que vão vir a formar o Haiti. Beleza? Tranquilo? Então eles vão de fato executar muitos proprietários, invadir as propriedades de terra, executar muitos proprietários brancos. Muitos nem tanto, né? Porque eles não eram muitos, eram 0,5% da população. Mas enfim, eles vão executar os proprietários de terra brancos e vão confiscar muitas dessas terras e redistribuir a população negra, tá bom? Isso vai ser importantíssimo. Mas olha só, eles vão conquistar quase toda a ilha, até 1801, ou seja, num processo aí de 10 anos, quase toda a ilha eles vão ter conseguido tirar do domínio branco. Isso é importantíssimo para você ver o tamanho, a força da revolução do Haiti, tá bom? A elite agrária destrói os canaviais para não cedê-los aos escravizados, ou seja, boa parte dessa elite branca vai preferir destruir a produção de açúcar, destruir os canaviais, destruir os latifúndios para não ceder essas terras à população escravizada, né? A população que se rebelou. Então, olha a resistência desses latifundiários escravizadores em conseguir aceitar esse processo revolucionário. Não vão aceitar, né? Muito pelo contrário. Eles vão brigar para conter o levante negro, mas não vão conseguir, né? Isso é importantíssimo. O levante vai dominar quase toda a ilha e vai conseguir conquistar terras, vai conseguir redistribuir terras, vai conseguir assumir mais ainda o protagonismo, tá bom? Olha aí, também a abolição da escravidão, como a gente está falando. Em 1793, né, os jacobinos assumem o poder na França. E aí vale a gente lembrar quem são os jacobinos, né? Os jacobinos representam a extrema esquerda revolucionária, lá na Revolução Francesa, que a gente viu nas aulas de Revolução Francesa anteriormente, lembra disso? Então, a gente está falando do contexto do mesmo tempo aí da Revolução Francesa, 1793. A Revolução Francesa acabou de começar também, tem 4 anos que a Revolução está em curso, né? Então agora em 93 os jacobinos assumem o poder, ou seja, a esquerda radical da França revolucionária assume o poder. E quando eles assumem o poder, os jacobinos, eles decretam o fim da escravidão nas colônias francesas. Dentre várias outras medidas interessantíssimas que os jacobinos vão desenvolver lá na França revolucionária, eles vão decretar o fim da escravidão nas colônias francesas. E isso inclui o nosso amado Haiti, beleza? O Haiti vai ter a abolição concedida muito por conta do resultado da luta. É importante a gente entender que a escravidão não foi abolida no Haiti porque os franceses quiseram abolir, eles foram bonzinhos, vamos abolir a escravidão, né? Não é assim não, porque a Revolução Francesa, ela zelava pelo lema de liberdade, igualdade e fraternidade. Só que essa liberdade, igualdade e fraternidade, ela não se estendia às colônias, né? Era lá na França, então as colônias não eram atingidas por isso. Mas aí que tá, o Haiti já estava iniciando ali, ao mesmo passo que a Revolução Francesa acontecia, o Haiti também estava fervendo, né, digamos assim. A população negra não aguentava mais a exploração e se revoltava e se rebelava contra os seus exploradores. Então as duas coisas foram simultâneas. Então, assim, os franceses, jacobinos, eles vão entender
que a libertação, a abolição da escravidão no Haiti é uma questão que tem que acontecer, né? É uma consequência de um processo de luta que já vinha acontecendo, né? Um processo de luta que já estava acontecendo. Os escravizados, perdão, negros haitianos lá, estavam mostrando-se contrários àquele modelo e estavam revoltando-se com aquilo. Estavam mostrando a sua força, né? E estavam conseguindo êxito, né? Então os franceses não vão ter escolha. Na verdade, não, eu estou fazendo esse contexto todo só para a gente entender que a abolição não é uma concessão dos franceses. A abolição ela é um resultado de uma luta dos próprios escravizados no Haiti, dos próprios negros escravizados, tá bom? Louverture ascende ao poder e conquista também a parte oriental da ilha, pertencente à Espanha. Mas os brancos mestiços se opõem ao seu governo, ou seja, os brancos e mestiços, né? Ou seja, Louverture vai assumir o controle aí, um mosquitinho. Louverture vai assumir o controle do poder, mas ele vai ter ainda algumas divergências, alguns mestiços e alguns brancos ainda que não foram executados, né? Vão se opor, vão criar uma oposição, mas essa oposição não vai ser tão forte assim. Mas vamos ver como que vai se desencadear essa coisa toda, tá bom? Olha aqui uma imagem do François-Dominique Toussaint Louverture, tá bom? A imagem que está na nossa tela inicial, né? Na nossa apresentação aqui, tá bom? Essa é uma ilustração aí que personifica a imagem do Louverture, tá bom? E vamos falar então dessa independência. Como que acontece esse processo de independência agora? Beleza? Olha aí, ó. A independência do Haiti, ela vai acontecer nesse contexto de luta que a gente está falando. Esse contexto de levante de escravizados, tá bom? Aproveitando-se do enfraquecimento do poder de Louverture, justamente por conta daquela oposição de mestiços e brancos, Napoleão Bonaparte, aí, ó, em 1801, Napoleão já está no poder, agora já é um outro contexto, né? Em 1799, a Revolução Francesa acaba. E aí quem ascende ao poder na França? Napoleão Bonaparte. Em 1801, Napoleão, então, cônsul francês, ele envia uma expedição perdão, ele envia uma expedição para a retomada do controle francês sobre a ilha, né? E assim Louverture vai ser preso e deportado para a França, ou seja, há uma perseguição aí do principal líder, né, da principal liderança da Revolução Haitiana. Só que a gente vai ver que isso não vai ser o fim do processo revolucionário haitiano. Por quê? Jean-Jacques Dessalines vai assumir o poder. E ele assume o poder meio que dando continuidade ao trabalho que Louverture começou, né? Ele assume o controle em 1804, ele proclama a independência da colônia, né? Louverture, em 1801, foi preso e deportado para a França. Em 1803, Louverture vai morrer, né? Infelizmente, ele deixa aí a vida. Só que em 1804, o Dessalines, que assumiu o poder no lugar de Louverture, ele vai proclamar a independência da colônia. E aí vai surgir um novo estado, enfim, né? Esse estado que a gente chama de Haiti, um estado independente, tá bom? O primeiro estado independente na América Latina. Tranquilo? E aí, em 1806, olha só, Dessalines foi assassinado e a ilha foi dividida em dois países, né? Ao sul surgiu a República e ao norte uma monarquia. E vai permanecer assim, tá? Durante um bom tempo aí. Até 1820 o país foi reunificado, né? Até 1820, quando o país foi reunificado, tá bom? E como eu mostro aqui pra vocês, olha só, ele foi reunificado sob o regime republicano dirigido por Jean-Pierre Boyer. Ou seja, com a morte de Dessalines, o país vai ser dividido entre monarquia e república, tá? Só que depois Pierre Boyer vai reunificar em 1820, né, 14 anos depois, vai reunificar o país a partir do regime republicano, ou seja, prevalecendo o regime de uma república no Haiti, tá bom? A França só vai reconhecer, importantíssimo isso,
Não é fácil. Olha só como que foi conturbado o processo revolucionário e ainda assim não se conclui plenamente, né? Porque a França não reconhece a independência e a França só vai reconhecer em 1838. Eu acabei não botando aqui a data, né, nesse tópico, mas é só 1838, ou seja, 18 anos depois da proclamação da reunificação de Jean-Pierre Boyer. Aí, em 38, a França reconhece a independência, mas cobrando uma alta taxa pelo reconhecimento. Ou seja, não é à toa, não. Ah, nós só vamos reconhecer de fato a independência mediante o pagamento de uma taxa que era uma taxa robusta, digamos assim, para a época. Tá bom? Então, acaba se criando uma negociação em torno desse reconhecimento posteriormente, né? Mas isso não anula todo o processo revolucionário, né? Todo o processo de luta que houve durante a Revolução Haitiana, tá bom? Aqui nós temos um quadro aqui, né, do January Sukodolski, acho que é assim que se fala, não tenho certeza, né? January Sukodolski, Batalha em Santo Domingo, né? Representando uma luta entre as tropas polonesas ao serviço francês e os rebeldes do Haiti. Ou seja, uma imagem que ilustra bastante do que a gente falou aqui desse processo de luta, né? Olha aqui como os franceses eles vão buscar afrontar, né? Enfrentar esses revoltosos, os negros rebeldes escravizados, diante desse processo de lutas, né? E ainda assim, ainda com toda essa opressão, os haitianos vão conseguir, né? Os revolucionários vão conseguir vencer essa luta, esse processo de luta, beleza? Tranquilo? Aqui, gente, concluindo aqui a nossa aula de hoje, né? Quero falar aqui de uns aspectos fundamentais sobre a independência do Haiti. Primeiro, que foi o primeiro movimento revolucionário de emancipação da América Latina, e por si só já tem todo um aval aí de importância histórica, né? O primeiro movimento revolucionário de emancipação da América Latina, ou seja, o primeiro país a se tornar independente dos domínios europeus, tá? Além disso, um importante e histórico levante negro, mostrando a força, a agência da negritude, tá bom? Um evento histórico altamente estigmatizado, por muito tempo negado pelas narrativas históricas eurocêntricas, né? Que havia um apagamento da história, como se a Revolução do Haiti não tivesse importância no percurso histórico da humanidade. E sim, tem muita importância histórica. Já visto aí que foi o primeiro movimento revolucionário da América Latina. Só por aí já é uma importância. Por quê? Vai gerar repercussão, vai influenciar toda uma galera na América Latina, né? E é um levante negro, é um levante de escravizados, né? Antes disso não havia nenhuma outra experiência desse tipo. Então olha a importância, olha como isso é fundamental, né? Além de repercutir por toda a América, olha aí, vai fazer surgir, por exemplo, no Brasil, o temor do levante de escravizados, né? Que foi denominado como haitianismo, olha aqui, ó, entre aspas, o haitianismo, aqui em cima, ó, aqui em cima, tá bom? Dá pra você ver aqui em cima no slide. O haitianismo no Brasil vai ser um temor muito grande. Quando a gente falar de revolta de malês, por exemplo, que foi uma revolta de escravizados no Brasil, negros escravizados, a gente vai falar de uma revolta que vai gerar esse temor, o haitianismo, né? De que pudesse ser uma coisa ali muito parecida, muito próxima com o que aconteceu no Haiti, né? Esse levante de escravos pela independência. Então esse temor aqui vai ser muito grande. Vai amedrontar os sonhos de muito proprietário de terra, né? E ainda, gente, um fato histórico que demonstra a agência dos negros escravizados na América e sua luta pela liberdade. Isso é importantíssimo, porque, como eu falei anteriormente, muitas vezes a gente não dá a devida importância para a agência dos negros escravizados na América como um todo. O que eu quero dizer como agência, né? O protagonismo, né? Mostrar que eles lutam pela liberdade e não são passivos à escravidão. Eles não se permitem ser escravizados. Eles vão lutar por sua liberdade, mas diante de toda a estrutura condicionada da escravidão, muitas vezes não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Como no Haiti, por exemplo, foi possível através da luta, através de um processo muito duro de luta desses negros escravizados.
tá bom? Então, por isso, nós podemos dizer que o Haiti tem uma importância histórica fundamental para a história da América, tá bom? Fundamental, que influenciou aí, de certo modo, o percurso da história da América. Beleza, gente? Tranquilo? Então é isso, meu povo. Olha que aviãozinho. Bons estudos para vocês, tá bom? Tamo aqui, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, me procurem, me contatem, que eu vou esclarecer vocês, tá bom? Eu tô aqui para ajudar vocês nesse momento de estudo online, à distância. A gente pode estar junto dessa maneira, tá bom? Nos comunicando, tirando as dúvidas, estabelecendo um contato maneiro, um contato legal. Beleza, gente? É isso aí. Um grande abraço. Tchau, pessoal.